Salve, salve! Conviva na área! Um podcast que te convida a um bem viver saudável e consciente. Através da comunicação não violenta e da psicoterapia corporal. Eu sou o Matheus Firmino. Meu nome é Fernanda Palmerston. E eu me chamo Lucas Amaral. Oi, antes da gente seguir, um aviso rápido. Essa é a segunda parte do nosso episódio sobre o amor, o último episódio dessa temporada. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte, te recomendo fazer isso antes de continuar por aqui. E como essa temporada é um piloto, seu feedback é muito importante pra gente. Você pode deixar seu comentário sobre o que achou aqui pelo Spotify ou pelas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição desse episódio. É isso? Vamos embora pro nosso papo. Então, assim, a autoempatia, ela é um movimento intencional de acolher todos os sentimentos, olhar para todas as interpretações, né, em detrimento de alguns eventos e relações que eu viva, e ir atrás das minhas necessidades. É quando eu me priorizo. Ela é uma via muito importante que sem ela a gente vai cair num outro lugar de uma distinção que eu acho das mais complexas dentro da CNV, que é a distinção entre autoempatia e remoer, reprimir ou reagir aos sentimentos. Então imagina, se eu não me movi para acolher tudo isso, elaborar, entender, eu vou ficar remoendo, ressentindo, né? Ou eu vou reagir rapidamente, ou eu posso simplesmente reprimir isso, fingir que nada está acontecendo, segurar a onda. E aí isso faz com que eu imploda, ou esses sentimentos eles ganhem novas nuances e fique tudo muito mais difícil. Pode simplesmente acontecer de eu esquecer da grande pergunta, né? O que está vivo aqui dentro, qual é a minha necessidade, o que eu preciso, né? E aí eu posso entrar em processos profundos, né? Culpa, vergonha e raiva não elaboradas escondem tristezas, muitas vezes, que não elaboradas levam à depressão. E aí, Lucas, quando você fala tudo isso, né, eu te escuto, você fala da depressão agora no final, me toca, né, porque eu acho que eu posso dizer com fé que o maior problema da humanidade é a falta de amor. Eu penso assim, né? E eu já tive essa percepção profunda, né? Como terapeuta, como pessoa, enfim. E aí essa falta de amor gera justamente isso. Gera depressão, gera desesperança, falta de fé, uma visão pessimista do mundo, né? Esse ressentimento que o Lucas falou, essa remoer, né? Atribuir culpados, né? E aí gera até chegar na violência, né? Na hostilidade, no ódio. E eu acho que o caminho para isso é um pouco isso que a gente está propondo aqui, né? Não é a gente falar desse amor idealizado e como se fosse uma coisa fácil, mas a gente olhar para esse amor como ação, que é uma coisa que a gente precisa aprender a praticar. Porque a gente aprendeu a lógica do desamor. Então a gente precisa aprender a praticar a lógica do amor, que é escolher esse amor todos os dias, comigo primeiro, como o Lucas falou, tá? E aí eu trago uma fala aqui que o Lucas trouxe, que é essa questão da autenticidade. Ela é a mistura de todas as nossas vozes, né? E como ele trouxe, o auto-amor é a autoempatia, eu consigo acolher todas essas vozes, inclusive as minhas vozes das minhas crianças feridas, né? Que não receberam todo aquele amor que gostaria, aquela atenção. É onde eu consigo aprender a confiar, né? Que eu posso me amar também. Amar essas partes minhas, sabe? Isso pra mim faz parte disso que o Lucas falou, sabe? É o auto-amor. Amar a si mesmo. Ficou banal, sabe, Matheus? Essa coisa de auto-amor hoje em dia, né? Igual o Lucas falou. Eu vou pra cachoeira. São práticas de autocuidado que a gente pode até sugerir para o nosso cliente, para ele ajudar a desenvolver o auto-amor, mas não vai ser isso. O que vai ajudar a desenvolver o auto-amor? É eu honrar
o meu ser, roupa. a minha história, a minha manifestação do ser, desse corpo, dessa vida que nasceu da minha mãe, meu pai, das minhas células, né? Com essa ancestralidade, com esse sistema, mas que tem a minha trajetória. E aí eu me conecto muito com isso, né? De que para eu me amar, eu preciso olhar tanto para o que é a minha dificuldade, ter consciência disso, porque aí é a diferença entre auto-amor e autocomplacência. Não é você, tudo é autoempatia, então autocompaixão, então eu acolho tudo e eu sou assim e pronto, acabou. Não é isso, né? É você acolher que cada um tem as suas dificuldades, né? Mas a gente tem a capacidade de olhar para elas e escolher, de novo, amor em ação, fazer diferente. Então, é uma visão realista dos pontos fracos e dos pontos fortes. Não é nem eu querer ser demais, nem eu querer ser de menos. Nem eu me vitimizar, nem eu me achar demais. Porque se a gente não tá no amor próprio saudável, que a maioria das pessoas não está, tá? Eu não sei vocês, mas eu precisei trabalhar muito para desenvolver isso e até hoje às vezes eu caio nos buraquinhos, que eu preciso voltar e me reerguer, né, no meu amor próprio. E aí é que eu acho que entra o nosso convite, né? De, gente, preciso mergulhar no agora pra gente transcender tudo isso. Esse também é um princípio do amor, né? Do amor em ação. Eu preciso estar presente para saber o que eu preciso, qual a minha necessidade. E acho que a gente está convidando vocês a fazer isso nesse momento, né? Tanto aqui no Conviva, fazendo essas reflexões internas, na sua terapia individual, onde quer que você esteja. Mas é claro que a gente vai aprofundar nisso também no workshop. Eu acho que vai trazer muitas ferramentas para quem for participar, para ter um mapa, sabe? Para começar a se orientar nesse caminho da CNV. E claro que a gente traz também a nossa bagagem da terapia corporal e vai ter a parte vivencial também, né? Não é só um workshop teórico. Então eu acho que é um convite para a gente olhar, né? Para essa necessidade de amor e de conexão que tá todo mundo tendo. Muitos anos aí pós-pandemia, muita coisa aconteceu. Muita gente pedindo coisas presenciais, meus clientes mesmo, né? Quando eu falo do ciclo de CNV, eles falam, quando que vai ter o presencial? Eu quero o presencial. Por que será, né, que as pessoas querem presencial? Porque tem uma necessidade de conexão. Eu acho que é isso. Nossa, irado, velho, o que você falou. Achei irado, achei irado. Assim, incrível, mas assim, incrível mesmo. Quando você fala que auto-amor, né? Não é simplesmente pegar o carro e ir na cachoeira, né? Ou fazer um gesto de compra impulsiva, sei lá. Né? Comprar uma blusa no shopping e se divertir apenas, mas é você acolher todo o seu ser, né? Eu comecei a chorar daqui. E eu acho que isso é muito lindo, assim. E acho que a proposta da CNV não é outra, né? Não é menos do que isso. E eu fiquei pensando assim, nossa, quantas estratégias a gente não usa às vezes para tentar suprir essa necessidade de auto-amor, mas que na verdade talvez não sejam estratégias tão boas assim, né? Ou seja, a gente é educado muitas vezes a amortecer essa necessidade não atendida através do consumo, por exemplo, né? Então quando eu falo, né, isso, ir no shopping, desafogar um pouco comprando uma blusa, fazendo uma viagem, né? Enfim, tomando uma bebida, enfim, qualquer coisa do tipo. Achei isso, assim, muito, muito incrível, assim, ressoou muito em mim. E agora, assim, a gente falou muito do intra, né? Falamos muito do intra e começando a pensar nesse amor como uma ação para fora, né? A gente falou da autoempatia, dessa empatia para fora com o outro, né? Me parece muito difícil, assim. É difícil e fácil ao mesmo tempo ser empático com o outro. Parece que é muito fácil, mas na hora do vamos ver, às vezes é difícil conseguir se conectar com o outro, né? Ou às vezes é difícil achar que o outro também está muito conectado com a gente. Mas eu acho que a CNV também pode jogar alguma luz sobre isso, assim. E aí derrubou essa bola, assim, um pouco sobre como a gente pratica essa empatia, né? Sobre, enfim, a prática real, o gesto da empatia, esse gesto do amor consolidado, assim. Respirar um pouquinho e agradecer, né? Assim, essa complexidade pela qual a gente está navegando me nutre muito na minha necessidade de profundidade, né? Bem, eu gosto de pensar
a origem das palavras, né? Assim, se a gente vai atrás da origem grega, né? Empathion ou empathos, paixão, sofrimento, é fazer contato, é se aproximar da paixão, do sofrimento, das emoções, dos sentimentos do outro. O Carl Rogers falava que a empatia é como penetrar no mundo perceptivo do outro e se sentir em casa ali. Tá presente, né? Tá na escuta, tá na observação, ressoar um pouco, permitir que a ressonância aconteça. Ter então algum nível de sensibilidade. Pensa, eu só consigo ter sensibilidade para acompanhar o outro quando eu tenho algum nível de sensibilidade para fazer contato com o meu mundo interno. É muito importante esse exercício da autoempatia, portanto, para que eu possa, inclusive, exercitar a empatia. Existem muitas místicas sobre a empatia e uma das maiores delas é que a empatia seria se tornar o outro, ou sentir e pensar como o outro. Gente, isso é impossível. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. No máximo, eu posso me esticar, me aproximar, fazer um exercício de presença e aproximação. E é muito importante, inclusive, fazer esse exercício com a capacidade dos meus limites internos, dos meus valores negociáveis. Então, se de repente a dor de uma outra pessoa, eu vou dar um exemplo, né? Em comissões de enfrentamento ao assédio e à discriminação, é comum pessoas fazerem denúncias graves em algumas organizações. Certa vez, uma pessoa num treinamento de uma dessas comissões me disse que para ela era muito difícil escutar alguns relatos, especialmente de meninas que estavam sofrendo injúrias e abusos sexuais. Porque essa pessoa que fazia parte da comissão escutava essas meninas e fazia direta a ligação com a filha dela. E imaginava a filha dela no lugar daquela menina. E pensando estruturalmente, era muito possível que isso pudesse acontecer a depender da organização que a gente estivesse falando. E para essa moça que estava nesse trabalho de acolhimento, era difícil, porque ela levava para casa aquela dor. Então, o que a gente convida nesses casos, né? Ter a empatia. A gente convida que essa escuta e essa presença, essa capacidade de entender a composição emocional da outra pessoa, essa capacidade de estar junto, ela tenha também digamos, um limite que tem a ver com as minhas, até onde eu dou conta, até onde é possível para mim ir, e nem sempre vai ser fácil eu fazer esse ajuste. Mas isso é um amor em ação, por que não? É claro que é. Né? Porque é muito empírico, é prático, é objetivo. É eu estar junto, é eu escutar, é eu olhar no olho, é eu não ficar me permitindo que os pensamentos que passam por mim me levem para outras histórias e me retirem daquela presença. Não é eu ajudar imediatamente, não é eu simplesmente abraçar toda a dor da pessoa. Eu dar espaço para que a dor daquela pessoa tenha casa. Gente, um jeito que eu aprendi, que eu ainda aprendo e que faz muito parte da prática da comunicação não violenta, são práticas de empatia, né, que a gente chama, duplas empáticas ou grupos empáticos, em que a gente se escuta. Né? É comum eu falar assim, olha, estou precisando de uma escuta empática. O que significa? Putz, tem algo muito vivo aqui, está muito ressonante, está difícil. E eu preciso de alguém que esteja junto para escutar isso, né? E talvez me oferecer o que a gente chama de reflexo, ou palpite empático, que é uma devolutiva, em que a outra pessoa parafraseia, né? Então, quer dizer, né, Mateus, que quando você me disse que estava sentindo culpado diante daquela situação, você está tentando me dizer que isso está muito vivo aí dentro, que essa culpa te faz te autocriticar? Enfim, eu vou fazendo perguntas que vão refletindo isso que ele está me dizendo à luz da minha escuta. Claro, tentando o mínimo possível intervir no processo. Porque eu confio, dentro de um processo simpático, que o outro tem plena capacidade de encontrar suas saídas e soluções.
né, na função atualizadora, que foi como eu encerrei o primeiro episódio do Convívio, falando sobre a confiança nessa função atualizadora. Bem, eu só queria trazer uma coisa, gente, que eu não poderia deixar de trazer, porque ela começou a acontecer aqui, essa percepção ao longo da nossa fala. A gente está falando de amor como ação e diferenciando ele de como necessidade e sentimento, entendendo que o amor é uma necessidade humana universal. Mas eu fiquei refletindo o quantos sofrimentos as pessoas têm em função justamente do não atendimento dessa necessidade, né, do desamor, daquele amor que as pessoas idealizaram, que estão em certos papéis, o da maternidade, da paternidade, o exercício, às vezes, de certos relacionamentos afetivos e amorosos, mas em nome disso, muita gente está abusando outras pessoas, muita gente está violentando os espaços, está interrompendo fluxos criativos. Então, talvez, um amor em ação voltado para o outro e voltado para os sistemas em que a gente viva, fazer um exercício de reconhecimento, né, das consequências e impactos do desamor. Porque assim a gente pode buscar, pensando nessa necessidade, múltiplas estratégias de atendimento. Então, assim, muitas ações sociais trabalham nessa linha, né, muitos trabalhos terapêuticos, reflexivos. E talvez a gente possa estar aqui diante também de uma alternativa para pensar um futuro possível, né? Que é cuidar das consequências dos desamores através de ações que atendem à nossa necessidade humana, universal, de ser amado, né? Isso é muito importante. Eu queria voltar um pouco, Lucas, para pensar assim, o que não é empatia, né? Ou seja, quais são os comportamentos que não geram empatia, até porque isso me fez lembrar de um outro evento, assim, que que assim, a gente não está sendo empático quando a gente chega em atitudes muito de aconselhamento, quando a gente, enfim, às vezes traz um sofrimento e a gente fala, né, falando que o nosso sofrimento é maior, então a gente está competindo pelo sofrimento. Quando a gente está tentando educar o outro, né, iluminar o outro com o nosso conhecimento, quando a gente está só consolando, enfim. E isso me parece que volta um pouco naquilo que eu estava falando mais cedo, vocês percebem que isso é uma coisa que está viva em mim, desse acolher o indesejável, que é um pouco do que você falava agora há pouco, sobre que empatia não é necessariamente resolver o sofrimento do outro, né? Eu achei isso muito fantástico quando aprendi com a CNV, que ser empático não é necessariamente resolver aquilo que está gerando sofrimento, é simplesmente se colocar um pouco ao lado desse outro, né? E acreditar que ele tem todos os meios e todo o conhecimento necessário para encontrar a maneira de fazer aquilo que ele precisa, que ele sente que ele tem que fazer. E aí, para fechar com a história, assim, uma história que eu lembrei aqui, né? Eu e a Natália, hoje eu tô cheio de histórias com a Natália. A gente tava na Cachu, curtindo a Cachu, e eu lembro que eu tava bolado por alguma coisa. E aí eu tava meio puto, assim, tava meio com a cara fechada, assim, não tava brilhando pra vida, assim, eu tava meio puto. E aí eu meio que, tipo assim, vou trocar essa ideia com a Natália, tipo assim, velho, tô mó cansado, nem sei se eu quero conversar sobre isso, só vou trocar essa ideia, porque, pô, isso tá, enfim, vou trocar, nem sei, vamos trocar. E fui trocar meio puto, assim, tô puto, vou trocar puto. E aí, enfim, contei das minhas necessidades, do que tinha acontecido e tal. E aí no final dessa conversa, eu estava reluzente. Eu estava assim, sunshine. Eu estava tipo assim, eu falei pra ela, não, eu acho que realmente só o que eu precisava era contar. E ela me ofereceu uma escuta empática. Ela não me aconselhou, ela não tentou curar a minha vida. Ela simplesmente ouviu o que eu trazia e foi me fazendo perguntas que me ajudavam assim, a identificar os meus sentimentos, as minhas necessidades, a elaborar um pouco do que eu estava sentindo. E, enfim, eu acho que ali foi um momento hiper empático, né? E ela acreditou na minha função atualizadora. E acho que esse aqui é um pouco a deixa pra gente ir encaminhando, porque nesse cume aqui dessa nossa primeira temporada, eu acho que a gente tá de muitas maneiras dizendo uma coisa muito simples, né? Que é a ideia de que a gente pode aprender, ou que a gente pode escolher se relacionar de outra forma, né? Ou seja, a gente não simplesmente não é fatal, a gente é um campo que dá para se estudar, para melhorar, para mudar, né? Então a gente
a gente tem uma escolha, né? A gente pode escolher ter uma vida mais maravilhosa nesse sentido. A gente pode escolher construir empatia, a gente pode escolher aprender a amar o outro, né? Isso são habilidades ensináveis e aprendíveis e que tem tudo a ver com a função atualizadora, né, que você trazia. E acho que tem tudo a ver com essa ideia de que o amor é um compromisso. E é que, para fechar mesmo, o Marshall, uma vez perguntaram para o Marshall Rosenberg que como fazer para ser proficiente na CNV. Eu acho que é até uma boa maneira, uma maneira bem assim, interessante de fechar a nossa temporada. Como fazer para ser bom nisso aqui, a gente falou, né? Como a gente coloca isso aqui em prática, Marshall Rosenberg? E se o Marshall Rosenberg, então, ele respondeu que de 3 maneiras, assim. Primeiro, olha, só nessa primeira eu já comecei a chorar. Primeiro é preciso ter clareza espiritual. É preciso ter plena consciência, ele dizia, de como a gente quer se conectar com os outros seres humanos. Caraca, pra mim isso já é exercitar essa escolha, né? Ou seja, como a gente quer se relacionar, né? Ele chama isso de clareza espiritual. Ou seja, acho que é uma coisa muito profunda. Em segundo lugar, ele dizia prática. Prática, mais prática. A gente tem que praticar, né? Se aprende a amar amando. E em terceiro lugar, ele falava que ajudava muito participar de comunidades de apoio de CNV, né? Ou seja, a gente vive num mundo que é tão condenatório, julgador, né? Tão carregado e misturado e maluco, que tem um espaço onde a gente pode crescer, né? Como se fosse um jardim, assim, uma estufazinha para a gente desenvolver essa nossa mudinha, é muito importante também, né? E aí nesse final desse episódio, a gente terminando um pouco dessa jornada, eu sinto aqui já de fazer um convite agora mais assim do coração para as pessoas estarem junto assim, desse próximo movimento, quem sentir, quem puder, que a gente vai estar, como eu avisei no final do último episódio, a gente está com o nosso workshop confirmado agora para o mês que vem, no dia 25 de maio, pela manhã, a gente vai estar junto para trabalhar com a CNV, se aprofundar nesses temas, né? E, enfim, convido aqui o Lucas e a Fê assim, para a gente fazer esse convite junto também, né? Então, Matheus, me toca muito quando você fala, né, o que não é empatia. E eu acho que a gente vai falar mais disso no workshop. E a gente treina muito isso, né, para ser terapeuta. As pessoas às vezes não sabem muito bem como é que você chega e é um terapeuta, né? Tem uma formação de muitos anos da Core, quem é facilitador em CNV também tem todo a trilha de estudos. E a gente pratica essa escuta empática, né? Na Core a gente chama de escuta silenciosa. E a gente chegou a ter que fazer isso lá na formação sem nem levantar a sobrancelha e piscar ou dar um sorriso para a pessoa. Era um exercício muito difícil. Quando eu fiz esse exercício de ter que ficar meia hora escutando meu colega sem sorrir para ele, eu percebi, gente, olha como eu tô condicionada, né, a ficar sorrindo ou ficar tentando mostrar pra você que eu tô te escutando, porque só o fato de eu estar ali te escutando não quer dizer que eu tô ali, né? Então, só pra finalizar nesse sentido de que o Lucas trouxe, né? O amor também é estar presente, é escolher estar presente nessa empatia com o outro. E aí eu falei isso tudo pra dizer que se a gente tá precisando estar presente, né? A gente então escolheu fazer esse workshop presencial pra quem tá aqui em Brasília. Saudade. Então, né, uma coisa que as minhas clientes falaram, Matheus, assim, olha, Fernanda, eu queria muito fazer o ciclo de CNV, mas eu queria muito que fosse presencial, porque tô cansada de coisa online, tudo, é legal, tem seu valor, importante, mas, poxa, o momento da gente se conectar ali, X horas, né, 3 horas ali juntos, trabalhando esses temas, vivenciando esses temas, né, mergulhando. É maravilhoso mesmo. E a gente traz o diferencial, né, da terapia corporal, que eu acho que faz esse casamento muito lindo com a CNV, da gente poder entrar no corpo. A gente vai convidar vocês a fazer isso também no workshop. E aí eu vou passar pro Lucas falar mais sobre isso, né? Deixando aqui para vocês esse convite de quem tá sentindo essa necessidade de conexão mais próxima, de afeto, de amor. Acho que a gente vai ter essas necessidades atendidas aí no nosso workshop presencial. E vai ser muito bom trocar tudo isso com vocês que chegarem aí nesse momento conosco.
Não, acho que a Fê trouxe muitas coisas, eu quero complementar de algumas maneiras, né? Nós temos uma formação em Core Energetics, que é uma abordagem neo-haitiana, né, que une bioenergética e pathwork. Para quem não entendeu nada disso, vai acompanhando a gente nas redes sociais, que tem várias informações lá sobre isso, e a gente vai seguir conversando aqui no podcast. Mas eu posso assegurar que é muito tempo de formação séria, e que basicamente nos convida a utilizar estratégias corporais e reflexivas para entender o que está registrado da nossa história no nosso corpo. Okay? A gente vai trazer a comunicação não violenta. Eu, por exemplo, estudo a comunicação não violenta desde 2013. Estou fazendo um processo, né, de busca pela certificação internacional. O Matheus, a Natália e a Fê estão estudando também há vários anos de diferentes maneiras, e esse nosso projeto ele é uma espécie, né, de grande espaço de convivência, educação coletiva. Então existe dentro dessa proposta a ideia de que você possa conhecer os princípios, os exercícios fundamentais da comunicação não violenta, para olhar, né, mapear os principais desafios, conflitos, incongruências, ambiguidades dentro dos seus relacionamentos em várias áreas da vida, né? Amizade, família, trabalho, relações afetivos sexuais, né? Comunidades, etc. E a partir daí, a gente fazer um caminho por essas distinções que a gente já está discutindo aqui no podcast e muitas outras, para que a gente possa então ter clareza, nitidez, isso que o Marshall trouxe, né? Clareza espiritual, e para que a gente possa então construir consciência de escolha, né? E aí talvez fazer nossas trilhas individuais. Mas o mais importante, gente, dentro desse trabalho, que envolve o workshop, mas que envolve o podcast, e que vai envolver muito mais coisas que vocês estão por ver, porque nós estamos assim vivos e felizes e contentes de fazer isso, é o trabalho em comunidade, né? Talvez uma das grandes saídas para os desafios do mundo seja encontrar comunidades e a gente se conectar, a gente conviver, a gente aprender a conviver com a diversidade, a gente aceitar as nossas incongruências, a gente se abraçar. Eu gosto muito de uma frase da Sobon Fusomé, num livro chamado O Espírito da Intimidade, dentro do qual ela fala um pouco da sociedade Nagara e traz influências muito universais dessa sociedade para a ideia de comunidade. Ela fala assim: a comunidade é o espírito, a luz guia da tribo, do grupo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar uns aos outros a realizarem seus propósitos e para cuidar umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com seus dons que trouxe ao mundo da forma apropriada. O workshop Conviva, o projeto Conviva, o podcast Conviva tem a ver com um pouco sobre esse espírito aqui. E aí eu deixo assim, né, do fundo do coração esse convite. Se você está em Brasília no dia 25 de maio, né, fica ligado, ligada, vão ser poucas vagas. A gente vai estar no Instituto Átimo Danai fazendo um trabalho das 9 da manhã às 13, né, nesse sábado pela manhã. E é só o primeiro de uma série de atividades, mas vai ser muito especial, porque existe aqui uma preparação profundamente amorosa, né, e crítica, e enfim, muito mais. Eu sei que eu estou falando muito, mas eu quero deixar uma poesia. Uma poesia. Que eu gosto de escrever poesias e tem a ver com o espírito disso que a gente está trabalhando, ela se chama Confiar. E ela é simples, ela fala assim: se eu fio e tu fias, é aí, nesse espaço, que a gente confia. Desfazemos nós, tecemos laços de um novo presente. Caraca, gente, aqui a gente faz de tudo, viu? Você pode ver aí. Que poesia linda, Lucas, que poesia linda. Então é nesse espírito da confiança, né, da gente tecer junto, que fica esse mega convite para participar do nosso workshop.
Para mais informações, para fazer suas inscrições, clica aqui no link que vai estar na descrição desse episódio, ou acesse as nossas redes sociais, que também estão com o link na descrição desse episódio. Né? Lá vocês vão ter acesso a mais informações sobre o workshop. Qualquer dúvida pode acionar qualquer um de nós três, né? Que a gente vai ter um prazer enorme de conversar para entender se o workshop pode te ajudar, se ele realmente vai te apoiar nesse momento, tá bom? E lembrando, gente, que se vocês não são de Brasília, não se preocupem. Em breve a gente vai ter atividades online aí no segundo semestre para todos vocês também participarem. E mandem pra gente aí o que vocês acharam, se vocês escutaram até aqui. Manda lá no nosso Instagram comentários, como o podcast te tocou, o que você quer ver na próxima temporada. E lembrando que se você é de Brasília, convidamos para dar um passo na sua trajetória, colocar o amor em ação, participando desse workshop com a gente. Esperamos vocês lá. Um abraço, meu pessoal. Um abraço, gente. Até já. Até já! Até, gente! Até a próxima temporada!